A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estar novamente aqui com vocês, nesse dia, nessa noite. Nós saudamos os nossos irmãos do Ministério Atalaia do Reino e os demais irmãos que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no sul do Brasil, no Paraná, muito frio aqui ontem, hoje, menos 2 graus, 2 graus negativos, né? E muito friozinho mesmo aqui. Então, eu quero hoje dar continuidade ao estudo sobre iniquidade que nós iniciamos. Então, hoje seria a parte 2. Eu quero nesse momento estar orando com você, amém, amados? Senhor Deus das nossas vidas, Deus, Tu és Senhor sobre nós nos rendemos, nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Deus, nós cremos em Ti, Senhor, nós esperamos em Ti, o Senhor é o nosso tudo, Te damos graças, Senhor, ó Deus, por todos os Teus tributos, ó Deus, por tudo que o Senhor é, Pai. Venha nesse momento, Deus, alcançar, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, Deus, aonde eles se encontrarem, Deus. Venha, Senhor, estar, Senhor, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, trabalhando no coração de cada um, Senhor. Preparando o solo, Senhor, desse coração para receber a Tua palavra, que é verdade de vida eterna, em nome de Jesus, amém. Senhor, oculta-nos de toda a face do mal, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vimos a semana passada, nós falamos então da iniquidade, né? Que a iniquidade, o que é iniquidade? Significa distorcido, desviado. Então, iniquidade é uma corrupção genética. Mas então, distorcido, desviado, corrupção genética, como assim? É uma corrupção genética, ou seja, no DNA humano, nas duas cadeias de polinucleotídeos, aquela dupla hélice, né? Torcida. Há quem diga que antes do pecado de Adão, o DNA ele não tinha essa dupla hélice torcida, que ela era reta. E no DNA humano estão todas as informações genéticas. E nós vimos que a pessoa então ela vai carregar uma informação distorcida, corrompida, acerca da sua identidade em alguma área da sua vida. E então essa informação distorcida que está ali no DNA da pessoa e que está ali falando é a iniquidade. E que muitas vezes pode passar a segunda, terceira geração e vai se manifestar na quarta, em alguma das gerações, talvez em todas. E nós vimos então que pecado, nós vimos no estudo passado que pecado é errar o alvo. Ou seja, a pessoa até queria fazer certo, mas acabou errando. Como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Agora, a transgressão é uma revolta, é uma rebelião. A pessoa sabe que está fazendo errado, mas ela escolhe. Então é uma escolha, ela escolhe fazer, mesmo sabendo que está errado. Ela sabe que é pecado, mas decide fazer. E a iniquidade, então, é uma informação distorcida no DNA da pessoa. E é um ciclo. A transgressão leva à iniquidade, a iniquidade leva à transgressão. Porque a iniquidade é algo interno, que ninguém vê, somente Deus sabe, conhece, sabe que está lá. E a transgressão não, é visível, é externa. Eu quero ler com vocês aqui, queridos, o Salmo 51.
os versos 1, 2 e 3. Vamos lá. Salmo de Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nós vemos aqui Davi usando três palavras bem distintas. Ele usou então essas palavras diferentes, se referindo aos seus próprios pecados, aos seus próprios erros: transgressão, iniquidade e pecado. Então, pecado, a pessoa, ela erra o alvo. Então, pecado, a pessoa, ela quer acertar o alvo, ela quer fazer a vontade de Deus, mas acaba errando. E transgressão, a pessoa tem total consciência que está fazendo errado. Sabe que não deveria fazer aquilo, mas faz assim mesmo. Porque o erro vai lhe trazer alguma vantagem ou algum prazer. Ele sabe que é pecado, mas ele decide voluntariamente satisfazer os desejos da sua carne, do seu ego. Davi, ele conhecia as leis de Deus e meditava nas leis de Deus. E ele transgrediu 3 leis. 3 dessas leis. Não matarás, não adulterarás e não cobiçarás a mulher do próximo. Davi sabia que ele não poderia se relacionar com a mulher de um outro homem, pois isso seria adultério. Mas foi exatamente isso que ele fez com Batseba. Então, queridos, a iniquidade tem a ver com algo interior, com o pensamento, com o desejo que ele deixa crescer em seu interior. Já a transgressão tem a ver com algo exterior, tem a ver com a rebelião, é algo explícito, externo. A iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade da mente, das emoções, dos pensamentos, aos impulsos do seu íntimo, do seu coração, dos impulsos maus, né? Do seu coração, do seu íntimo. Tem a ver com as obras distorcidas e secretas do seu homem interior. Por isso a palavra iniquidade no hebraico significa curvatura. Se refere a algo que está torto no íntimo da pessoa. A iniquidade, então, precede a transgressão, assim como a transgressão também é iniquidade. Como eu falei no início, é um ciclo. Ou seja, a pessoa abriga, ela enxerga, ela vê, ela ouve. E ela começa a abrigar pensamentos, sentimentos no seu interior. Sentimentos esses errados, que não estão de conformidade com a lei do Senhor, com aquilo que o Senhor tem e deseja para as nossas vidas, de acordo com a palavra dele. Então a pessoa abriga esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções erradas no seu interior e vai acabar dando origem a uma rebeldia consciente, que é a transgressão. No caso de Davi, ele nutriu o desejo por uma mulher casada, da janela do seu palácio, vendo ela tomar banho. E ele deixou aquele pensamento tomar conta de todo o seu ser. Aquele desejo por Batseba, sabendo que ela era casada. Ela era esposa de um soldado do seu exército. E Davi, então, adultera com essa mulher, com Batseba. Então, queridos, a iniquidade de Davi, a luxúria, deu origem à transgressão, ao adultério. Então, a iniquidade é estar viciado ao pecado e decidido a transgredir, a ponto de que não é mais um erro, se torna um hábito, se torna parte do caráter da pessoa. A palavra de Deus diz em Mateus 23, 28,
Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, muitas vezes, queridos, os nossos atos, a nossa maneira de agir, pode até enganar as pessoas, mas o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, todas as nossas motivações, o Senhor conhece. Em Ezequiel, também 28, capítulo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: Eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus, passeavas entre as pedras de fogo, foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Olha só, queridos, até foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Então aqui nós vemos quando Davi aqui ele descreve seus erros, aqui no Salmo 51 que nós lemos no início, ele usou 3 palavras diferentes para se referir aos seus próprios erros, né? Transgressão, iniquidade, pecado. Nós vemos que são 3 erros bem distintos um do outro. Transgressão, ele adulterou com Batseba. É algo externo, é visível, que pode ser visto, é exterior. E ele assassinou o marido dela, Urias. Ele mandou que o colocasse então à frente do combate, né? Na guerra. A iniquidade que tem a ver com a luxúria, o desejo, o pensamento que ele alojou, que ele nutriu, que ele alimentou no seu interior, que o levou ao adultério e a matar então o marido dela para esconder o seu próprio erro. E pecado, então, Davi se refere a outros erros que ele cometeu durante a sua vida. Então, queridos, iniquidade é muito mais do que um ato de desobediência. É algo sujo que habita no coração do homem, dentro do homem. É a natureza má e perversa, da qual todas as pessoas precisam lavar-se. Davi diz: lava-me completamente da minha iniquidade. A maldade havia tomado o íntimo de Davi e ele desejava ser limpo dela. Então, queridos, iniquidade é algo invisível para o ser humano. O ser humano é algo que está no íntimo dela, está no íntimo da pessoa, no íntimo do homem, está no coração do homem. Somente o Senhor vê. Lava-me completamente da minha iniquidade, disse Davi ao Senhor. Ele queria ser limpo da iniquidade, mas ele confiava na misericórdia do Senhor para isso, para que a sua transgressão fosse apagada, uma vez que não havia mais nada que ele pudesse fazer para reparar o seu erro. Então, queridos, pecado é o fruto da iniquidade. A iniquidade é a raiz. A maldição está na raiz. Ainda aqui no no Salmo 51, eu quero ler mais um versículo com vocês. No verso 3 ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece. E no verso 5 diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade fui formado. Queridos, quando que o ser humano é formado? É no momento da concepção, no momento da união dos gametas, feminino, masculino e feminino, espermatozoide e o óvulo. E Davi diz: em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós vemos ali que na Bíblia não consta o nome da mãe de Davi, né? A gente tem ali referência a Jessé e aos seus 8 filhos.
Então não se tem conhecimento. Muito se fala que Davi é o fruto de um relacionamento de Jessé com uma prostituta, ou de que Jessé teria casado com Naás, que era uma viúva. Mas afinal, então Davi diz que em iniquidade ele foi formado e em pecado a mãe dele o concebeu. No Salmo 85, aqui, queridos, no Salmo 85, verso 2, a palavra de Deus diz: perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Então, iniquidade é uma informação torcida acerca da identidade da pessoa em alguma área da sua vida que está no DNA dela, e que em algum momento da sua vida vai se manifestar, vai então estar ativo em seu cromossomo. E então a pessoa agora vai passar a se comportar, a manifestar o seu comportamento de acordo com essa informação distorcida que está no cromossomo do seu DNA. Ou seja, daquilo que ela está carregando, mesmo que inconscientemente, mesmo sem ela entender por que faz determinada coisa. Nós vemos pessoas depressivas, pessoas que dizem: não sei por que eu sou assim, não sei por que eu tenho vontade de fazer isso, de agir dessa forma. E esse espírito da iniquidade que se alojou ali através da transgressão, do pecado, ele pode passar várias gerações em repouso no cromossomo da pessoa, no cromossomo das pessoas de determinada família, e então se manifestar na vida dessa pessoa, ser ativado na geração dessa pessoa. E às vezes nós vemos famílias inteiras com a mesma doença, que morrem da mesma forma, ou com a mesma doença, ou as pessoas com os mesmos vícios. Isso tudo é iniquidade, é a informação que está no DNA. Porque tem uma voz no interior falando uma informação dentro, como se a pessoa tivesse um programa no seu interior, para então um código, para que então ela obedeça a esse código, a essas informações. Então, queridos, a iniquidade é uma programação do mal, é uma programação maligna na genética humana, para que a pessoa então se comporte, mesmo que inconscientemente, e obedeça aquela voz. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós nesse momento. Nós vamos estar dando continuidade. Nós vamos ver então nos próximos estudos como nos limpar dessa iniquidade, né, que eu já falei um pouco na primeira parte do estudo. Como então nós vamos limpar a nossa genética, né, que é trazendo o sangue de Jesus para limpar então a nossa genética, para reconfigurar, para reprogramar, para apagar os dados geracionais torcidos. O sangue do Cordeiro é que tira essas marcas. E de sua geração em diante, seus filhos, seus netos, seus bisnetos ficarão limpos dessa iniquidade, dessa informação distorcida que está no DNA de sua família. Para isso é necessário arrependimento genuíno, reconhecer o seu pecado, a sua iniquidade, a sua transgressão, e arrependimento genuíno. Pedindo então perdão a Deus por tudo que nós vemos de erro, de pecado, de transgressão, de uma possível iniquidade em nossa família. Primos, irmãos, tios, sobrinhos, pais, avós, até mesmo, né, do que nós soubermos que aconteceu com nossos bisavós, que se repete nas gerações, na família. É necessário sair desse cativeiro, quebrar esses grilhões que prendem, para que você e sua família não venham repetir a sequência do pecado. Não repetir a sequência do padrão, dos padrões, né, anteriores.
e entrar então em uma nova história. Amém, queridos? Então você fique na paz do Senhor. Eu quero encerrar lendo o Salmo 38, 18, que diz assim: porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então, queridos, é necessário reconhecer o pecado e arrependimento genuíno. E aqui em Êxodo 34, 7, a palavra diz que o Senhor guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ele guarda a misericórdia daqueles que praticam, que fazem o que é correto, que obedecem a sua palavra em até 1000 gerações, aleluia, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Esse é o nosso Deus. Amém, amados? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família, e que você dê liberdade ao Espírito Santo para estar ministrando, continuar ministrando essa palavra ao teu coração. Quero orar contigo. Pai querido, Deus eterno, Senhor das nossas vidas, eu coloco, Senhor, cada vida diante de Ti, Senhor. Deus, alcança, Senhor, ó Deus, Senhor, a cada um, Senhor, as suas respectivas famílias, Senhor, o Ministério Atalaia do Reino, Deus, Senhor, pastor Ricardo, pastor Amara, Senhor, guarda, blinda a vida de cada um, protege, Senhor, dá força, Senhor, Deus direciona, Senhor, dá discernimento, Senhor, renova, Senhor, revigora, Senhor, Deus, dá revelação da Tua palavra, Senhor, a cada filho Teu, Pai, Deus, e preserva, Senhor, preserva-nos, Senhor, ó Deus do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Aguardamos você para o nosso próximo estudo, a continuidade desse estudo. Amém?